Glória a Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos ler um texto na palavra do Senhor, que nós já estamos trabalhando quase há 6 semanas, né? Nesse tema, o tema é o que frustra a conquista de uma vida frutífera em Deus. Já estou trabalhando aí há 6 semanas. Você que está pela primeira vez, de repente, tem alguém que está pela primeira vez no santuário? Não, parece-me que todos já fazem parte do ministério. Olha só, vai lá na página lá da Batista Livre Acesso, que você vê as ministrações anteriores, tá bom? Mas eu quero convidá-los, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, tá, Júnior? Capítulo de número 10. Depois, lá na frente, nós vamos ler Êxodo, capítulo 20, versos 13 a 15, para eu começar a ministrar em cima daquilo que eu parei na semana passada. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Capítulo 10, nós vamos ler versículo 1 e quando eu parar a gente para. Vamos lá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Versículo 3, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 5, o último texto a ser lido, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, ou seja, morreram no deserto e não viram a terra da promessa. Quantos querem ver a terra da promessa? Glória a Deus. Vamos orar? Deus, eu quero te dar graça, eu quero te agradecer pelo bom número de servos e servas tuas que se encontram no santuário. Que bom, Senhor, que eles estão conosco. Isso transfere, Senhor, o calor humano, porque é tão ruim estar só. E eu quero abençoá-los dentro da tua autoridade. Também abençoar, Senhor, os que nos veem pela internet. Eu tenho recebido, Pai, alguns telefonemas de pessoas que têm falado, que têm sido alcançados pela tua palavra. Que bom, Senhor, porque a tua palavra é o instrumento verdadeiro para nos lapidar, para nos deixar em uma posição que agrada ao Senhor. Queremos colocar esta palavra que estamos ministrando já há algum tempo, seja conosco, nos abençoando. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome assento. Eu estou debaixo de uma temática, não é? E é uma pergunta que nós estamos fazendo com esse tema. O que é que frustra a nossa... Obrigado, tá, querido? O que é que frustra a nossa conquista de uma vida frutífera? Nós temos que entender que Deus chamou a igreja para frutificar. Deus chamou a igreja para dar frutos e que esse fruto, ele permaneça. Esse é o nosso chamado. Independente se você está na nave do templo, assentado em uma dessas cadeiras, e o pastor Dário pregando. Mas você foi chamado também para frutificar. Baixa um telefonema a alguém, você já está fazendo a sua parte, e o nome do Senhor, ele é glorificado. E a gente veio trabalhando, né, esse texto, e eu estou falando hoje, né, sobre alguns princípios de vida dentro do livro de Êxodo, capítulo de número 20. E eu estou falando da lei moral. Eu já falei da lei cerimonial, não é? E agora estou falando da lei moral. E eu falei a semana passada, e é importante que a gente entenda, antes da gente ler esse texto de Êxodo, que a gente não pode confundir, porque é uma linha muito tênue, é uma linha muito fininha, que faz a divisão entre um contexto ético e um contexto moral. E eu falei aqui as semanas anteriores que o contexto ético, a palavra ética, ela tem a sua etimologia na língua grega, ethos, e ela, a princípio, significava morada, habitat.
mas dentro do contexto grego, não é, da Grécia, passou a ser entendido essa palavra como sendo moral, como sendo caráter. Não é? Então, quando a gente fala de ética, nós estamos falando de caráter. Se você perguntar, pastor, o que é caráter? Veja, nós temos, não é, uma tríade, né? Isso aí a psicanálise fala com muita propriedade. Nós temos uma tríade, né? Que é a nossa personalidade, que é o nosso caráter, está entendendo? Mas quando a gente fala de caráter, nós estamos falando de uma parte íntima, ou a parte mais íntima do homem. Aí você diz, pastor, mas como é que a gente vê o caráter? A gente não vê o caráter, é invisível. Mas como é que eu posso ver o caráter de alguém? A gente vê o caráter de alguém no comportamento. Então, o comportamento torna-se a parte visível do caráter que é invisível. Então, do jeito que eu me comporto, reflete o meu caráter. Deu para entender? Então, quando a gente... Você está lembrado que a Bíblia diz assim, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, o fruto é o comportamento. Então, pelo comportamento, a gente entende o caráter da árvore, né? É uma forma para que nós entendamos, tá? Então, veja, quando a gente fala de caráter, caráter dentro de uma visão, por exemplo, de Aristóteles, o caráter é o que ele chamou de eudaimonia, que é uma palavra que significa felicidade. Mas não é uma felicidade baseada em bens material, mas é uma felicidade baseada na virtude. Então, quando a gente quer o caráter, ou quer ter caráter, a gente pensa numa vida virtuosa. É uma vida pautada de, eticamente falando, de não coisas erradas fazendo, ou seja, procurando viver de uma forma ilibada e assim por diante. A ideia da eudaimonia é quando você passa e alguém diz ali vai um servo, verdadeiro servo, homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus, palavra que foi dirigida ao profeta Eliseu. Então, é isso que significa uma ética, uma vida, né, com um caráter ilibado. E eu falei que a parte moral, né, de mores é costume. Ou seja, cada sociedade, ela dita a sua lei moral. Então, quem dita a lei moral é a sociedade. Caráter, se eu não for um homem de caráter, eu não sofro sanções da lei. Mas se eu for um homem amoral, eu sofro. Por quê? Porque a lei, ela vem para ser cumprida. Olha aí o decreto, não é? O lockdown. Então, são leis. Então, se eu não as cumpro, eu vou ser punido. Então, a lei é algo que está externo a mim. A moral é algo que está externo a mim, porque vem em forma de lei. Mas a ética é algo que está interno a mim. Você quer ver uma coisa? Eu pago as minhas contas em dias, nunca atrasei uma conta, então eu sou um homem moral, porque as leis, elas estão sendo cumpridas. Mas eu falo do meu irmão, então eu deixei de ser ético. Deu para entender a diferença? Então veja, Deus instituiu como princípios de vida a lei moral. E essa lei moral a gente conta no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 13 a 15. É onde está que eu vou trabalhar. Então veja, preste bem atenção. A grande pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: por que Deus instituiu uma lei moral? Por quê? Deus instituiu uma lei moral simplesmente, e isso aí é prova de teologia sistemática, você pode ir lá assinar. Ele instituiu a lei moral por causa do livre-arbítrio. Ou seja, o homem tem uma livre escolha. Um dia uma mãe ligou para mim e disse: pastor, o que é que eu faço?
Meu filho não quer mais me obedecer. Eu disse, qual a idade dele? Ela disse, ele está com 22 anos. Ele tem livre escolha. Né? Deus deu a ele um livre-arbítrio. Enquanto esse camarada é pequeno, aí a gente, um outro dia, eu senti a ausência em uma igreja que eu pastoreava, ali no Recife, eu senti a ausência de um presbítero. E depois eu me encontrei com ele na cidade, eu disse, sem ser muito invasivo na sua vida, mas já faz mais ou menos 2 meses que eu não lhe vejo. E ele disse, pastor, eu não estou mais indo lá para a igreja. Eu disse, mas eu posso saber a razão? Porque de repente o problema pode estar em mim, eu me conserto para não perder membros tão bom quanto você. E ele disse, não, pastor, é porque meus filhos não querem mais ir para a igreja de jeito nenhum, eles não querem. Aí eu perguntei só para proforme, eu disse, qual a idade dos seus filhos? Ele disse, um tem 5 e o outro tem 8, né? Um tem 5 e o outro tem 8. Então veja que são os filhos que estão ditando, mas eu acredito que não é essa a razão, né? A razão é que ele de fato não queria ir mais, mas eu respeitei, né? Eu disse, então tá bom. Então veja, filhos com 5 e 8, ele não tem livre escolha não, viu, irmão? Não dá livre escolha a menino de 5 e 8 anos, não. Ele tem que obedecer a papai e a mamãe. Vamos para a igreja, não quero, mas vai. Agora, filhos com 20, aí não tem jeito, ele tem a sua livre escolha. Então, a lei moral divina, ela foi instituída por causa do livre-arbítrio do homem. Pastor Dário, onde é que isso se encaixa? Né? Porque Deus colocou por causa da livre escolha? Porque é simples, veja só. Todas as vezes que a gente fala de comportamento, nós temos que entender o seguinte: existe, né, comportamento no seguinte sentido, de você trabalhar a sua vida e agir. De um lado tem a sua vontade. E muitas vezes a vontade do homem é baseado naquilo que ele quer. Às vezes tem uma rebeldia, né? Às vezes tem uma resistência. E também aí tem, no caso, a vontade de Deus. O decreto de Deus, como é que o homem deve se comportar na vida. Então, às vezes, isso choca. É por isso que existe a lei moral. Todas as vezes que eu for tomar uma decisão, eu preciso saber o que é que a Bíblia diz acerca disto. Você percebe que até para varrer a casa a Bíblia ensina? Percebe? Até para varrer a casa a Bíblia ensina. A Bíblia diz que é de forma diligente, né? Tem que acender a candeia. Até para isso a Bíblia ensina. Então nós temos que ter cuidado. Então a lei moral, ela existe exatamente para isso. Para quê, pastor? Para colocar esse homem em sintonia com a vontade de Deus por causa da livre escolha. Então agora não é mais aquilo que eu acho, que eu penso, mas é aquilo que a Bíblia determina. Aí eu falei aqui que no livro de Gênesis, capítulo 1 e 26, quando Deus forma um homem à sua imagem e à sua semelhança, isso aqui não tem forma corpórea, isso aqui não é uma semelhança corpórea, porque Deus é espírito, mas é no sentido do homem moral. Deus fez o homem moral com uma essência moral, por quê? Porque Deus é um ser moral. Ok? Aí eu falei para vocês que os homens em si, eles criam as suas leis, literalmente. Aí eu citei o exemplo aqui da sociologia. Olha só, o que é que a sociologia, que não fugiu à aula de sociologia, o que é que ela prega? Ela vai dizer o seguinte, ela ensina que na sociedade existem mudanças permanentes no tocante aos costumes. Ou seja, quem muda os costumes da sociedade é a própria sociologia. E ela vai dizer que existe essa mudança permanente. Então é mais ou menos, você chega numa sociedade que é permitido determinadas coisas. Outras não. Então quem dita as leis de uma sociedade é a própria sociedade. Se nós olharmos dentro do contexto cristão, nós somos uma sociedade. Nós somos uma sociedade cristã. E as leis dessa sociedade cristã, elas são regidas pela palavra.
Então, a grande pergunta é que nós temos que fazer o seguinte: nós somos uma sociedade que estamos inseridos em meio a uma outra sociedade. Agora a pergunta é: por qual lei eu, Dário, sou regido? Eu sou regido por uma lei de uma sociedade vigente, ou eu sou regido por uma lei há centenas de anos atrás, que é a palavra de Deus? Aí eu preciso entender isto. Por quê, pastor? Porque pecado não deixou de ser pecado. Não deixou. Aquilo que era pecado há 20 anos atrás é pecado hoje. Eu não estou falando de bobagem, de cabelo, de cortar, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de princípios bíblicos. Falar mal da vida do irmão sempre foi pecado e vai continuar sendo pecado. Aqui diz o texto: não adultere, e adultério sempre será pecado. Então nós temos que ser regidos por uma lei não mundana, mas nós temos que ser regidos por uma lei divina. Então, olha, eu preciso rever alguns valores? Preciso. Por quê, pastor? Porque eu passei de um tempo, eu fui assembleando desde nascença, nasci numa assembleia, que antigamente se um jovem completou 18 anos, se ele não usasse um chapéu, ele era disciplinado. Isso aqui é um costume que eu não sei quem inventou, mas isso aqui não está na Bíblia. Mas preceitos bíblicos não podem ser violados. Nós temos que ser regidos por uma lei de uma sociedade cristã. E essa lei está na palavra de Deus. A palavra diz aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ensinar isto. Nós estamos vivendo, eu falo isso com muita liberalidade, que vez por outra eu entro em crise. Qual, pastor? Que nós estamos vivenciando uma época que o evangelho, ele está pregando apenas que você vai vencer. Eu creio que você vai vencer e que eu também vá vencer. Mas o grande problema não é a vitória que nós precisamos, mas é a santidade que nós temos que perseguir. Então nós temos que falar, por quê? Para que a gente não deixe a membresia muito à vontade. Nós temos que entender que há uma lei moral para ser seguida, nós temos que entender isso. Porque se nós não entendermos, nós vamos começar a ser cheio de bênção, mas a alma enfraquecida. Nós vamos olhar apenas para as mãos do Deus que dá, mas a gente não vai olhar para a régua do Deus que nos mede. E nós temos que entender isso. Tudo que eu faço, ele será aquilatado, será medido por Deus. A intencionalidade daquilo que eu faço será medido por Deus. Eu estou conquistando vida? Estou. A igreja está? Está. Mas a gente não pode conquistar vida e destruir outros. Por quê? Porque existe uma lei moral e nós precisamos ser regida. Eu vou mostrar na Bíblia uma igreja que ela começou a ser influenciada pela cultura da sociedade vigente. E eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia para a gente trabalhar. Vamos ler Êxodo 34 primeiro, 34, 10 e 13. Êxodo 34, 10, 11, 12 e 13. Vamos ler? Olha só. Não matarás. Passa mais para frente. É Êxodo 34, não é 20 não, 34, tá? Êxodo 34, vamos lá? Toda a igreja? Então disse: eis que eu faço um concerto, uma aliança, farei diante de todo o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Olha que promessa de Deus. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que a igreja que vive esse princípio de Deus, ela vai vivenciar coisas que nunca foram vistas por povos algum. Então nós temos que entender essa verdade e precisamos viver. Olha só, aí ele vai dizer: de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisas terríveis é o que eu faço contigo. Olha só.
Você percebe? Você percebe, irmãos, que Deus pode nos usar você, para que este ministério seja um ministério procurado por pessoas que precisam de verdades? Eu creio. Eu fui pastorear uma igreja. Deixa eu dar só rapidinho aqui esse exemplo. E se Deus me lembrou, Ele quer que eu fale. Eu fui pastorear uma igreja que quando eu cheguei, a igreja ela não tinha muito princípios. A tesoureira da igreja não era casada. Eu estou contando aqui como um exemplo, viu, irmão? Lá em Recife, não era casada. O diácono da igreja também não era casado. E eu comecei a conversar com eles, eu fui mexendo, e um dia eu disse assim, eu vou fazer um encontro de casais. Eu não sabia fazer encontro de casais, mas eu disse, eu vou fazer encontro de casais. Eu liguei para o meu irmão que já morava aqui em Brasília, era pastor. Eu digo, rapaz, eu estou querendo fazer um encontro de casais, tu não tem nenhum material para mandar para mim? Ele disse, rapaz, eu acabei de fazer um curso de casados para sempre, vou mandar a apostila. Só que naquela época, irmãos, não tinha Sedex, era Jumentex. Para chegar lá em Recife, era uma luta. Quase que um mês a apostila não chegava, e eu vou dar o trabalho amanhã. Aí quando foi de manhã no sábado, chegou a apostila. Quando eu abri a apostila dessa grossura, Eliane, eu digo, meu Deus, como é que eu vou ler essa apostila para colher alguma coisa para dar o seminário para casais? Aí eu disse, sabe uma coisa? Aí eu li um pouquinho assim, eu fui lá e tal, e arrumei a apostila, e eu fui embora para a igreja. Quando eu estou chegando na igreja, um diácono desceu a ladeira, e disse, pastor, aconteceu um problema. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ele disse, pastor, tem tanta gente na frente da igreja, que a igreja não cabe, era uma igreja pequena. Ele disse, tem muita gente, pastor, tem mais de 300 pessoas. Eu digo, meu Deus, ele disse, pega esse material, leva para lá. Dei a volta, fui lá no rapaz da associação, né, da comunidade, e disse, rapaz, eu estou com um problema. Ele disse, qual foi, pastor? Eu digo, eu vou dar um seminário, mas parece que espalhou, e tem gente, tem mais de 300 pessoas. Ele disse, não, pastor, não se preocupe não, venha para cá, para o salão da associação, aqui tem retroprojetor, o senhor vai trabalhar aqui sem um problema. Eu coloquei quase 400 pessoas durante os 2 dias que eu dei o seminário. Jesus salvou mais de 70 pessoas, porque tinha pessoas de todas as igrejas. Aí o que é que acontece? Aí a igreja começou a crescer. Aí um dia eu estava em oração, Deus disse para mim assim, você vai chamar o povo porque eu vou curar. Todos os cultos você vai chamar o povo porque eu vou curar. Aí Deus começou a curar o povo. Aí tinha uma criança lá, ela tinha uma criança mais ou menos de 3 anos de idade, desde os 0 anos de idade, ninguém descobria, ela desmaiava, ficava muito roxa, levava para o hospital, aí colocava no soro, depois ela voltava, ela tinha sempre essas convulsões. E um dia a mãe chegou lá, e disse, pastor, o povo está falando que o senhor cura, e eu quero que o senhor ore por essa criança. Eu disse, não, eu não curo não, mas eu sirvo a um Deus que cura. E eu levantei a igreja e disse, em nome de Jesus, essa criança nunca mais vai ter isto. Deus curou literalmente aquela igreja. Irmãos, aí o povo começou. Aquela igreja começou a ser vista como uma igreja que Deus estava. Eu não estou falando de nenhuma outra, mas aquela igreja ficou conhecida como uma igreja que Deus está. A igreja tornou-se uma referência. Depois eu fui pastorear a sede como pastor presidente. Mas a igreja ficou conhecida. Por que eu quero dizer isso? Porque isso aqui é uma promessa de Deus para a gente. Isso aqui é uma promessa de Deus para a gente. Tem gente assim, irmãos, que está precisando de alento. Um dia alguém disse, não, pastor, eu fui pregar numa igreja, e essa igreja foi lá no Rio de Janeiro, e o pastor disse, não, pastor, aqui a gente não fala muito duro não, porque senão o povo vai embora. Aí eu disse, desde quando falar verdades de Deus faz o povo ir embora? Mas nós estamos vivenciando essa época. A palavra precisa ser pregada. A palavra precisa ser pregada, precisa ser ensinada. Aí ele vai dizer aqui, olha que coisa linda, veja o versículo 11. Ele diz assim, guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus. Isso aqui são os inimigos. Irmãos, inimigo da igreja não é o irmão. Não. O inimigo da igreja é o diabo. E ele lança mesmo as suas setas.
mas nós estamos debaixo de uma promessa. Enquanto nós estivermos guardando esta aliança com Deus, nada pode nos atingir. Você pode dar glória? Aleluia. Até aí, querido. Agora, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Aécio, Apocalipse 3, vamos ler. Eu quero mostrar uma igreja dentro da Bíblia, uma igreja que viveu ou deixou a sociedade entrar dentro dela. E essa palavra, ela serve para nos ademoestar. Apocalipse 3, 14 a 18, vamos ler? Apocalipse 3, 14 a 18. 14 a 18, eu não vou me demorar, depois eu conto na próxima semana. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, olha só, há uma discussão teológica, se esse anjo aí é um anjo, ou se é o anjo pastor, o anjo da igreja, tá? É uma discussão. Eu particularmente prefiro acreditar que é o anjo pastor, o pastor que está responsável pelo rebanho. Então olha lá, ele vai dizer, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, versículo 15, eu sei as tuas obras. Aí ele vai fazer uma advertência, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Versículo 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado. Essa palavra desgraçado não é uma palavra pejorativa, é alguém desprovido da graça de Deus. Aí ele vai dizer, e miserável, pobre e cego e nu. Versículo 18, último texto, ele vai dizer, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejam. Quem pode dizer amém? Vamos começar a analisar esse texto. Eu estou falando que é uma igreja que serve como exemplo daquilo que aconteceu. A sociedade ditou aquilo que a igreja deveria ser. Isso aqui é muito perigoso. Olha só. Primeiro eu preciso analisar com vocês algumas palavras dignas de notas. A primeira palavra é a palavra amém. Ouçam-me. Essa palavra amém, ela é uma palavra de língua hebraica. Ela não tem uma tradução pontilhada. Ela é mais ou menos assim. Quando o amém está no início de uma frase, significa verdadeiramente, acertadamente. Mas quando essa palavra, ela vem no final da frase, ela significa, assim seja, seja assim. Deu para entender? No início da frase é certamente, verdadeiramente. Mas no final da frase, essa palavra amém, significa literalmente, assim seja. Então no versículo 14 do Apocalipse 3, vejam, termina dizendo, estas palavras são do amém. No original grego mostra assim, estas palavras são do amém. O que significa isso, pastor? É que o texto está dizendo o seguinte, é que estas palavras são do amém, ou seja, do próprio Cristo. O que é que significa isso, pastor? É que a última palavra, esse amém, que é o próprio Cristo, a última palavra na tua vida pertence a Ele. Ainda que você esteja numa situação complicada, mas a última palavra é dele o amém. É dele que fala por último, é ele que é o final de todas as coisas.
Então, ainda que eu esteja passando por uma fala de alguém, olha, não vai dar certo, já está nas últimas, não vai dar certo, talvez não vai acontecer, nós temos a palavra do anjo dizendo, amém, esta palavra é do próprio Cristo, é Ele que tem a última palavra na vida da igreja, é Ele que dá a última palavra. Porque, pastor, nós precisamos crer nisso, a palavra última não está com o diabo, a palavra última não está com o inferno, mas a palavra última está com o nosso Deus, aleluia. Por isto é Ele que muda a situação. Ele chega e diz, amém. Ele é a palavra final. Mas vamos para frente, aqui tem a segunda palavra. A segunda palavra que eu vou parar aqui, é a testemunha fiel e verdadeira. É isso que diz o texto. A testemunha fiel e verdadeira. Passa lá, versículo de número 14. Vamos lá, para a gente ver. Versículo 14, Júnior, volta só um pouquinho. Ah lá. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Quando essa carta foi escrita, ela estava fazendo alusão ao Sinédrio. Pastor, o que era o Sinédrio? O Sinédrio é a Suprema Corte Sacerdotal lá de Jerusalém. Era no Sinédrio que ia ser julgado as situações da vida. Só que lá no Sinédrio, e isso aconteceu com Jesus, vez por outra se pediu voto popular. Aí sempre levavam uma testemunha falsa para acusar. E essa testemunha falsa tinha poder decisório na vida do réu. Aí o escritor, o Senhor está falando através de João, escrevendo esta carta dizendo, eu sou a testemunha fiel, mas também verdadeira. Você pode confiar em mim, meu Deus, que coisa linda, você pode confiar, eu não vou dar voto falso contra você, eu sou fiel, eu sou verdadeiro, você pode confiar em mim, a sua vida, você pode confiar a mim, a sua história, eu sou verdadeiro, eu não sou falso, você pode falar o que você precisa para mim, você pode contar a sua história, você pode contar a sua dor, eu sou fiel e verdadeiro. A igreja tem que confiar nisso. A igreja tem que entender que Deus, Ele é um Deus verdadeiro. Mas eu vou fazer uma segunda observação, não hoje, porque eu não quero passar de 9h15, 9h20. Eu vou fazer a segunda observação sobre a igreja de Laodiceia. Nós vamos entender o que era a igreja de Laodiceia, o porquê ela foi repreendida. Nós vamos entender isto. Para quê, pastor? Porque eu estou pregando sobre uma lei moral. E nós não vamos ser regidos por uma lei da sociedade. Nós vamos ser regidos por uma lei bíblica. Agora, eu estou em uma sociedade que eu tenho que obedecer à lei. Agora, eu não vou obedecer àquela lei que vai de acordo com os princípios ou contra os princípios da palavra de Deus. Amém? Amém? Então nós vamos trabalhar e nós vamos entender o que é que estava acontecendo com essa igreja de Laodiceia na próxima terça. Se eu fosse você, eu não perderia. Tá bom? Ah, pastor, vou ficar assistindo pela internet. Eu acho que não vai ser transmitido próxima terça. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé?